Já? Estamos começando o 13º episódio do Atuamente. E hoje estamos aqui, vocês viram a dancinha, gente? Do nosso vereador de São Bernardo do Campo. Sabe quem é? Vou contar pra vocês. Ele é o Eduardo Ginês Tudo Azul. E ele foi meu amigo de infância, gente. Vocês sabiam disso, não foi, Eduardo? Eu fui, não sou mais? Tá vendo? Ele falou que ele ia zoar com a minha cara. Ele é, mas a gente acabou perdendo um pouco do contato, não foi? Então, vou pedir para ele se apresentar para vocês, porque hoje o tema é TDAH. Ele tem alguns projetos de dislexia, de TDAH, e ele vai contar para vocês. Tem mais um, que é da Câmara Jovem. Gente, Câmara Jovem. É Câmara, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você falar câmera, eu já posso tirar o fone? Já pode fiz tirar, a já dancinha, pode, já já posso fez. tirar o fone? Obrigado. Põe aqui em cima, Foi assim? muito engraçado, pode por aí. Eu fui lá na Câmara, né? Isso. Eu fui na Câmara e fazer uma reunião sobre TDAH, pra gente fazer um projeto também, tanto de TDAH quanto de dislexia. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei, fiz a gravação e falei, câmera, tá lá, se vocês quiserem olhar nos stories, dá uma olhada, porque tá impagável o mico. Ele só falou, o que você falou pra mim? Tá ótimo o vídeo, Só corrige o câmera, não é câmera, não é foto. Tá tudo bem. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Conte um pouco de você, quem é você? Agora o novo Eduardo, né? Porque eu conheci o antigo Eduardo. Pois é. Agora passaram-se alguns anos. Belos anos, hein? Bastante. Bastante. É bom pra gente não entregar a idade, a gente não precisa falar exatamente quantos anos. Mas né? é bastante. Pois é. Bom, meu nome é Eduardo Ginês Tudo Azul, meu nome é político. Estou no meu primeiro mandato como vereador aqui em São Bernardo do Campo, disputei a eleição em 2020. E estamos aí à disposição da população de São Bernardo para que a gente possa servir a toda a nossa cidade. Como a Carol, posso te chamar assim? Pode chamar, os amigos antigos me chamam de Carol, os novos já me chamam de Ana, foi uma transição. Então eu vou continuar com Carol. Estamos aqui, né, para bater esse papo, Carol, sobre TDAH, sobre dislexia, falar um pouquinho também sobre o Câmara Jovem. E sou advogado há quase 16 anos, fui diretor da OAB aqui em São Bernardo também na gestão de 2019 até 2021. Eu tive que me descompatibilizar para que eu pudesse disputar a eleição. Disputei a eleição e estamos aí representando a população de São Bernardo do Campo. Então, a gente, quando teve a intenção de entrar para a política, confesso que a OAB não era algo que estava dentro do meu planejamento. Porém, como eu não fujo de desafios, as pessoas aí que quiseram montar a chapa me convidou, eu aceitei o desafio, disputamos a eleição em 2018, ganhamos. E ali foi quando eu percebi que servir é um dos meus propósitos de vida. E servi a minha classe, fiquei até 2020, quando eu tive que me descompatibilizar, como acabei de falar, agora há pouco. E encarei o desafio de disputar a eleição. Não é algo simples, não é algo fácil. Muitas pessoas querem disputar a eleição porque entendem que a vida é fácil do político, e é muito pelo contrário. Nossa. Os políticos sérios, eles têm uma grande responsabilidade. Aliás, todos têm. Sim. Mas aqueles que levam a sério a vida pública têm uma responsabilidade muito grande em poder servir de uma maneira digna à população. Então, assim, a gente vem caminhando, e quando eu defini que eu iria disputar a eleição, eu queria alguns pilares, algumas intenções. Eu não fiz promessa alguma, mas eu tive algumas intenções que eu fui percorrendo, e esses 3 pilares eram a diminuição de burocracia, a educação de base e aproximar o jovem da política. Então, que é aquele projeto lá do... Que é o Câmara Jovem. Câmara Jovem. Câmara Jovem, exatamente. Que a gente já vai contar pro pessoal. Isso. E assim foi através do Câmara Jovem que me levou para o caminho sobre a dislexia e o TDAH. Que legal. Foi aí que a gente descobriu, né, como que esses transtornos aí, as pessoas elas têm que conviver com eles, não são transtornos curáveis, mas as pessoas elas têm que se descobrir, ter o diagnóstico, se entender, para que elas consigam aí percorrer a vida de uma maneira menos difícil, vamos assim dizer. Aí você tem mais propriedade para falar eu sou apaixonada do que eu. Sim, e então assim, esse basicamente
sou eu. Iniciamos a trajetória esse novo Eduardo. Iniciamos a eu vou chamar de trajetória. Edu, tá me chamando de Carol, agora vai ser Edu também. Iniciamos a trajetória política nessas intenções e aí a gente vai. Tem tantas outras coisas para falar, mas acho que não é neste meio de comunicação. A gente vai focar aqui em dislexia, TDAH e Câmara Jovem. Perfeito, amei, obrigada, porque eu sei que tem muito assunto. Aquele dia que eu fui até lá, eu fiquei impressionada com o tanto de coisa que você faz, realmente, porque, gente, eu sou do tipo de pessoa que eu sou totalmente alienada à política. Não é bonito isso falar, mas eu deveria aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas eu estava falando para ele, eu não sabia que existiam 26 vereadores, você falou? Em São Bernardo, 28. Então é 28 em São Bernardo. Sim. Eu não sabia. Então eu fiquei vendo um pouco do dia a dia dele, ligação, isso e coisa que ele resolve. Já me ajudou com algumas coisas, né? Tá me ajudando com algumas coisas que eu falei, aconteceu isso, peraí que eu vou ver, não sei o que. Eu nem sabia que tinha essa abrangência toda. Então, muito legal. Vamos começar falando então um pouquinho do Câmara Jovem. Solta, Câmara Jovem. Câmara Jovem. Vamos falar do Câmara Jovem, porque foi esse que desencadeou o TDAH e o de dislexia, né? Exatamente. Então, como eu te falei, a gente iniciou essa trajetória política e a gente vem percorrendo aí alguns projetos. E estar próximo do jovem é algo que eu tenho uma obsessão. O futuro, né, de todos nós depende da juventude que a gente constrói. E conscientizar o jovem para a política é uma das minhas intenções. E o Câmara Jovem faz muito bem isso. E aí o projeto ele consiste no quê? Nós percorremos as escolas aqui de São Bernardo, tanto as públicas quanto as particulares, do Fundamental 2 e do ensino médio. E as escolas que aderem ao projeto, eles vão apresentar para os alunos, e aqueles que têm um pouco mais aí de disposição para entender sobre o cenário político, a política aqui no nosso país, eles vão apresentar projetos, e os melhores projetos serão selecionados por nós da Câmara Municipal, onde esses jovens se tornarão vereadores por um dia. Que demais. É muito legal. Então, assim, eles são diplomados, eles são empossados, nós fazemos a eleição da mesa diretora, porque na sede do Poder Legislativo, toda a sede do Poder Legislativo tem a sua mesa diretora, que conduzem os trabalhos. Então ali será eleito presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário. Eles vão dar toda a dinâmica para o projeto, para a Câmara Jovem. E eu fico ali circulando e dialogando com todos eles, interrompendo a sessão durante alguns períodos para poder falar sobre a política no Brasil, falar um pouquinho sobre o poder legislativo, o judiciário, o executivo, mas dando foco mesmo na função de vereador. E esses jovens eles vão apresentar o projeto como se fosse uma lei, aliás, como se fosse um projeto para que eles intencionem que um dia possa eventualmente virar lei aqui em São Bernardo ou em qualquer lugar. Teve alguns projetos que saíram do papel, não foram legislações especificamente, mas aquilo se tornou ações aqui em São Bernardo. Por exemplo, a lombada elevada foi um projeto vindo da Câmara Jovem que foi implementado em São Bernardo do Campo. Isso em outra época, eu não era vereador nessa época. Então eles vão defender esse projeto na tribuna, eles vão discutir esse projeto, vai ter a votação. E aí, os melhores projetos, aqueles que conseguirem convencer os outros colegas, terão seus projetos aprovados. Então, essa consciência política, a gente falar sobre o sistema político do Brasil, que não é nada simples, é bastante complexo, inclusive, a gente tem essa dinâmica para poder fazer com que o jovem tenha essa consciência. E aí, quando ele se tornar eleitor, os do ensino médio, alguns já até têm título de eleitor, já têm o direito de votar. A gente tem uma abordagem diferente do que a gente conversa com os jovens do ensino fundamental 2. Então são percepções que nós temos de ter para poder falar a língua do jovem. E dentre esses jovens vereadores, um deles, os seus pais, eles são o Dr. Rubens Weinstein, ele é médico, a Alessandra, ela é psicopedagoga, psicóloga, psicopedagoga, e eles me procuraram. Eles falaram que depois que perceberam no Eduardo um parlamentar, um legislador que tem aí um carinho pelo jovem, e eu falei no meu discurso sobre a educação de base,
eles avaliaram alguns outros colegas de Câmara Municipal e decidiram vir conversar comigo. E trataram o quê? Sobre dislexia e TDAH. Foi nesse momento que eles me apresentaram, por mais que a gente ouve falar, uma coisa eu ouvi falar, graças a Deus não tem ninguém na minha família, aliás, assim eu entendo, né? Porque depois, começando a entender mais sobre dislexia e TDAH, eu tenho certeza que eu tenho os dois. Não é fácil admitir isso, mas não tenho nenhum diagnóstico fechado. Só que a gente vai observando a conjuntura sobre esses transtornos e a gente fala, poxa vida, tá muito próximo da gente. Então a gente precisa fazer algo para também conscientizar as pessoas e adotar algumas políticas públicas. E através desse contato com o Dr. Rubens e com a Alessandra foi que nós tivemos algumas ideias, algumas intenções, criamos 2 projetos de lei. Hoje em São Bernardo do Campo tem a Semana de Conscientização de Dislexia e a Semana de Conscientização do TDAH. O TDAH nós conseguimos aprovar há 2 sessões, foi sexta-feira passada, sexta-feira de carnaval, foi sancionado pelo nosso prefeito Orlando Morano. Então a gente tem 2 datas aqui onde nós realizamos uma semana de palestras, de debates, para que a gente possa de alguma forma implementar políticas públicas dentro do limite do poder legislativo, para que a gente consiga aí trazer essa consciência para o profissional da educação, para o profissional da área da saúde e também para os pais. A gente vai de alguma forma tentar desmistificar tudo isso para dar conhecimento a todos e de alguma forma tentar fazer o bem aí para a população e aqueles que são acometidos aí por esses transtornos. Perfeito. Antes da gente entrar nessa questão do TDAH e da dislexia, eu gostaria que você me falasse assim, do Câmara Jovem. Qualquer um pode participar? É escola particular? É pública? Como é que funciona? Sim, tanto a escola particular quanto pública tem que estar inscrito, né? Tem que estar cursando, né, regularmente, tanto um quanto o outro, do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Tem muita gente, alguns educadores que conhecem o projeto, falam, por que você não implementa isso para o ensino fundamental 1? Só que, na minha concepção, eles são muito jovens e eles vão chegar num momento que eles vão poder participar do Câmara Jovem caso algum vereador ainda esteja abraçando esse projeto. Quando eu ingressei na Câmara, quando eu tomei posse, eu já tinha sabia da existência do projeto, não é um projeto criado por mim, eu sabia da existência do projeto, porém era algo que nenhum vereador tinha abraçado a causa. E prontamente falei, não, eu vou tentar conduzir isso, não é fácil, de verdade não é fácil. E foi num momento de pandemia onde nós estávamos até com a Câmara fechada. Nos reuníamos para tratar, debater os projetos, mas a gente não podia receber público na Câmara Municipal. Consequentemente, a gente não poderia realizar qualquer tipo de sessão solene ou até mesmo Câmara Jovem. E a partir do momento que nós, no segundo semestre de 2021, reabrimos a Câmara Municipal de uma forma limitada para que houvesse uma distância segura entre todos aqueles que desejassem frequentar, vamos em frente, vamos encampar o projeto. Conseguimos conversar com algumas escolas, mas por que eu digo que é um tanto quanto difícil? Porque hoje no nosso país ele tem uma divisão muito grande acerca da política, entre quem é de direita, quem é de esquerda, o fulano, o beltrano. E o propósito do projeto não é falar sobre alguma ideologia partidária, é justamente falar sobre o sistema político no Brasil. Como que funciona o sistema político? Então a gente traz essa luz aí para os jovens e até mesmo para os adultos, porque como você iniciou o seu programa agora falando que você não entende muita coisa de política, eu entendo que se todos nós tivéssemos um pouquinho de discernimento, de entendimento de política, a gente talvez não estaria passando por algum período que alguns entendem que é ruim, outros entendem que não que é ruim, ou até mesmo que é bom. Então a gente entendendo como que funciona, qual que é a função de cada figura pública, seja do legislativo ou do executivo, a gente escolhe melhor os representantes e consequentemente a gente cobra mais deles. Sim. E é isso que a gente tenta fazer com o jovem, dar esse engajamento, mostrar para ele qual é a funcionalidade do Poder Legislativo de São Bernardo do Campo, para que eles possam definir aí quem eles querem para se representar no município, no estado e também no país. Não, perfeito. Essa questão a gente até conversou um pouquinho aquele dia, que assim, a gente pegar as crianças, os adolescentes, já para começar a fazer com que eles entendam um pouco melhor sobre isso, é fundamental, porque você está plantando uma sementinha para que eles consigam entender um pouco, sendo que muitas vezes você veio de uma família política, né? Sim. Teu pai, teu avô e tudo mais. Agora,
E quem não veio, eu não vim. Eu não faço a menor ideia. Então, e isso é ruim, é muito ruim. E não só isso, né? Como eu falei para você também, a gente podia pensar em outros projetos de, por exemplo, uma educação financeira, porque na escola não tem isso. Não. Educação financeira, educação emocional, para a criança começar a aprender a lidar com as emoções, com os sentimentos dela. Quando outro dia eu fiz uma hipnose no paciente e ele veio com uma queixa que ele falou assim: Ana, a minha avó de 4 anos morreu e o sentimento dele, ele já era adolescente, mas o sentimento de 4 anos era como se ele tivesse culpa, como se ele tivesse feito alguma coisa errada. Então, quando você é muito pequenininho, você não sabe o que é morrer, por que morre, o que acontece, para onde vai, como que lida com esse sentimento, com essa emoção. Será que foi culpa minha? Será que eu fiz alguma coisa de errada? Guardou aquela angústia por anos e ficou ali remoendo inconscientemente. Então, assim, tudo que a gente puder fazer em relação a isso, eu acho sensacional. Ou seja, nossa, tá com um projeto super bacana e tá implementando, né, continuando aí com o projeto de TDAH, com o projeto de dislexia. Sim. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho ele no Instagram, só que aí né, política, né, gente? Aí eu fico assim, não, negócio, né, vou olhando assim por cima. Quando eu vi TDAH, eu falei, Eduardo, vamos conversar, conte-me mais sobre isso. Sim. Então, conte-me mais sobre isso do TDAH, como que funciona esse projeto, como que é? A gente tem um limite, como eu disse, no âmbito do poder legislativo. Então, a gente não consegue adotar políticas públicas que dependam exclusivamente do poder executivo. E aí a gente está falando do prefeito de São Bernardo do Campo, onde a gente tem um orçamento destinado para a educação. 25% do que arrecada São Bernardo vai para a educação, e aí a secretária ela tem autonomia para ela poder distribuir isso da forma que ela entenda que a educação seja próspera para as nossas crianças. E aí, quando nós estamos falando da educação municipal, nós estamos falando do infantil e do fundamental 1, ou seja, até a 5ª série, a escola, as escolas municipais são de responsabilidade da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Então, assim, a gente, de alguma maneira, levantar a voz aí desses pais, desses educadores, dos profissionais de saúde. Existem algumas leis federais que tratam sobre o tema da questão do acompanhamento, do diagnóstico, da possibilidade do Estado entender o contexto e de alguma forma auxiliar, mediante, óbvio, com base no orçamento. Então não adianta, não dá para fazer milagre também. Então a gente está falando de um orçamento de São Bernardo do Campo, que é a 5ª ou 6ª maior orçamento de cidades do estado de São Paulo, e a gente tem uma educação de qualidade, a educação pública de São Bernardo, e isso daí é elogiado por onde a gente passa. E eu consigo perceber que, tanto para o aspecto de TDAH quanto de dislexia, as escolas municipais elas têm os seus profissionais melhores preparados do que escolas particulares. Por quê? Porque é uma realidade de todos os aspectos, mas que eles já vivem isso de uma maneira mais presente no dia a dia. Porque assim, é até ruim a gente falar isso, mas tem escolas onde existe o diagnóstico fechado de uma criança, que a partir do momento que a criança tenta se matricular em determinada escola, fala que não tem vaga. O Estado não, o Estado tem que receber aquela criança da forma que tiver que ser. E aí eles têm de ter preparo. Então há uma consciência, e eu entendo que assim, as escolhas que são feitas são por profissionais que devem ser mais capacitados para isso. Então a gente tem conhecidos aí que atuam como professores, como diretores, como coordenadores do ensino aqui de São Bernardo do Campo, que estão mais preocupados. Tanto que no último evento que nós fizemos de dislexia, que foi em outubro de 2022, eu conversei com a secretária de Educação, falei para ela do evento que nós estaríamos realizando, passei todo o cronograma, infelizmente ela não pôde comparecer, mas ela mandou representante. Ou seja, há um interesse do poder público em entender mais sobre o caso. Então, assim, é a partir daí que de alguma forma a gente vem fomentando, na medida que a gente tem aí
como que eu posso dizer, a gente fica um pouco engessado. Então, o legislativo aí, no caso o Eduardo, que criou essas leis, aliás, que criou os projetos que se tornaram lei, de alguma forma vem fomentando isso e vem tratando para que a gente sempre esteja conversando e divulgando para que as políticas públicas sejam cada vez mais eficazes. Legal. E essa questão do projeto do TDAH, ele está em andamento, não está definido ainda os próximos passos? Já está definido, já foi sancionado pelo prefeito. Então, como é que funciona a ordem aí da situação? A gente apresenta um esboço de projeto que nós estamos intencionados que se torne lei no futuro. Então, a Procuradoria da Câmara ela vai analisar a constitucionalidade do projeto. Até uma palavra, nossa, constitucionalidade. De vocês, advogados, né? E a partir do momento que eles entendam que o projeto ele não é inconstitucional, vem para os pareceres de todas as comissões, aliás, das comissões que são inerentes àquele projeto, para que depois dos pareceres todos positivos, se não houver nenhuma objeção, esse projeto ele pode ser levado em plenário para votação e aí, sendo votado e aprovado por maioria dos vereadores, vai para a sanção ou veto do Poder Executivo. E a gente está falando do prefeito. E o prefeito sancionou, ele reconheceu que não há qualquer vício de constitucionalidade também, pela procuradoria que ele tem dentro da prefeitura, sancionou o projeto e agora nós temos uma lei, aliás, são duas, né? Tanto de TDAH quanto de dislexia, que são as semanas de conscientização. Mas, como são temas muito importantes, a gente não quer esperar chegar outubro ou julho, que são os momentos aí onde nós falaremos ainda mais sobre esses temas, para que a gente possa debater. A gente está tentando aí organizar agora para o fim de março, no dia 25, é um sábado, um evento onde nós iremos aí dialogar, debater, tirar dúvidas, tanto com os profissionais da educação, os pais, e a gente vai divulgar isso de uma maneira maciça para que a gente consiga fazer com que o evento ele seja bastante positivo aí para levar essa mensagem para frente. Legal. No caso vai ser assim, palestras por enquanto. A gente está vendo isso, a gente está vendo, não está muito definido. A gente já tem algumas pessoas que têm intenção de palestrar, inclusive você. Então a gente está organizando como que vai ser a dinâmica do evento. Então a gente está indo por esse caminho. Muito legal, muito. A questão já aprovaram algo, então a gente vai ter um espaço para poder atuar em cima tanto da dislexia quanto do TDAH. Exatamente. Porém não está tudo definido ainda. É uma questão organizacional. A gente tem os espaços da Câmara Municipal onde podem ser concedidos para esse tipo de evento. Então assim, a gente tem 3 espaços na Câmara. Nós temos o auditório, temos o plenarinho e temos o plenário, que é onde nós nos reunimos, os vereadores se reúnem para debater os projetos todas as quartas-feiras. O plenário é um espaço muito amplo, que aí comporta cerca de 400 pessoas, e o meu desejo é que a gente possa um dia realizar um evento e ter todo esse público aí para poder prestigiar, para poder entender mais sobre a dislexia, sobre o TDAH, fazendo com que a gente consiga, como reitero aqui, dar voz a todos aqueles que são de alguma maneira aí acometidos por esse tipo de transtorno, porque não é só o filho, a família também tem todo o envolvimento, né? E não sabe lidar, muitas vezes, fala assim, nossa, mas essa criança, ela não para quieta, ela não presta atenção, ela não consegue fazer as coisas, ela tira nota baixa, e a pessoa não faz uma avaliação neuropsicológica, não leva para um psicólogo para fazer um diagnóstico para descobrir o que essa criança tem para estar agindo dessa maneira. Exatamente. Então, ali cobrando, culpando, etc. A própria dislexia também, a mesma coisa. Sim. Teve até uma história assim, envolvendo dislexia, assim, que aconteceu do nada. Como eu te falei, eu fui diretor da OAB, então corriqueiramente eu dou uma passadinha lá na casa para rever os amigos, rever os funcionários que de alguma forma contribuíram com a nossa gestão. E conversando com o pessoal, estava uma determinada advogada, presidente de uma comissão, junto com um advogado que iria realizar a abertura de um evento naquele mesmo dia. E a advogada falou assim, olha, tem aqui um roteiro que acho importante você seguir. Aí o advogado falou assim, era a professora dele até então, falou assim, professora, será que eu posso não seguir roteiro algum e poder conduzir aí sem ler nada? Na hora que ele me falou aquilo, eu falei, opa,
tem alguma coisa aí. Aí depois que eles estavam lá se acertando como que eles iriam fazer a abertura do evento, eu falei, desculpa a pergunta, mas por acaso você tem dislexia? Ele falou assim, é notório? Eu falei assim, não é questão de ser notória. Aí eu me apresentei, expliquei para ele aí que a gente está avançando no conhecimento sobre o transtorno em si. E ele falou, poxa, é interessante porque eu não vejo as pessoas falarem disso aqui em São Bernardo do Campo. Falou muito o quê? De autismo. Autismo. Assim, claro que são transtornos. Também tem que ser bastante conversado. Exatamente. Mas parece que era uma coisa assim muito se envolvia muito com o autismo e esquecia de outros transtornos. E aí ele falou assim, poxa, bacana a sua atitude, bacana que você me reconheceu, estou medicado, mas até eu conseguir entender o que eu tinha, meu diagnóstico foi tardio. Então assim, eu demorei para conseguir concluir o meu curso na faculdade, as pessoas achavam que tinha preguiça, e na verdade não, eu tinha uma deficiência de aprendizado. E até chegar neste ponto, sim, passou muito tempo. E é isso que de alguma forma eu quero contribuir para que as coisas elas possam acontecer o mais cedo possível, para que a criança ela se torne um adolescente melhor, um adulto ainda melhor, e que ele possa conduzir a vida dele assim de uma maneira plena ou com menos dificuldade. E aí, falando sobre essas questões envolvendo a dificuldade, o Dr. Rubens e a Alê, eles têm um filho diagnosticado com TDAH e dislexia. E aquilo para eles assim, mostrou quão difícil que é a inclusão, o quão difícil é as pessoas tratadas diferentes, que devem ser tratadas diferentes. As escolas elas têm de estar preparadas? Sim, elas têm de estar preparadas. Então é tudo isso que de alguma forma a gente vem fomentando de acordo com o nosso limite de poder legislativo. Então acho que a linha de conscientização, a linha do diálogo, a linha da apresentação, do debate, é uma sementinha que está sendo plantada para que a gente possa consequentemente tornar os nossos jovens ainda melhores. E como acho que já está muito claro que eu tenho uma paixão aí muito grande pelo jovem. Eu também tenho. Eles são incríveis, porque parece que eles te dão mais energia, né? É tão gostoso estar perto deles. E é aquilo que a gente estava falando, eles estão se transformando, eles estão crescendo. Então, se você consegue já fazer uma conscientização, ensinar, mostrar, a vida deles vai ficar muito mais fácil. Ou menos difícil. Ou, como você falou, vai ser também o nosso futuro. Então eles têm que estar muito bem preparados. E aí a gente envolve não só a questão política. Todos têm o direito de um dia seguir, se quiserem seguir carreira política, poderem seguir. Mas aí a gente está tratando do ser humano em si, onde ele tem o direito de escolher a profissão que ele quiser. Se ele quiser ser advogado, se quiser ser psicólogo, se quiser ser médico, enfim, qualquer profissão, que ele tenha o direito de fazer as escolhas e aí que ele consiga percorrer por todo o caminho, que não é fácil. Se a gente que não tem nenhum tipo de transtorno, pelo menos não diagnosticado, no meu caso, porque ele não procurou saber? Mas assim, a gente já se conhece há bastante tempo. Quando nós éramos crianças que estudávamos juntos, tinha essa coisa de dislexia, de TDAH? Não existia. A gente não ouvia falar. A gente teria um diagnóstico tardio, como eu tive também. Eu já falei que eu tenho discalculia para você, que é dislexia, como se fosse uma dislexia só que com números, e tenho TDAH. Eu te contei, te mostrei um vídeo e tudo mais. Então, é um diagnóstico tardio, mas a gente sobrevive, só que é muito mais difícil. É aquela pessoa que se atrapalha, que tem dificuldade. Eu também, você acha que eu não sigo o roteiro, por quê? Faz sentido. A gente não vai organizar nada, eu vou fazer Talvez assim. Eu tenha aceitado isso porque eu também pode debater. Tudo bem, se vamos alinhar alguma coisa? Não, tá bom assim. Pelo menos o mínimo, nem o mínimo. Vamos em frente, depois a gente vê o que a gente fala. Sim. Depois eu fico pensando, será que eu falei que ele era vereador ou eu só falei o nome dele? Eu acho que eu não falei que era vereador. Eu acho que falou. Eu não sei, não lembro. Depois a gente vê na gravação. Depois a gente vê na gravação. Mas assim, eu quando fui lá visitar o Eduardo, ele começou a notar um monte de coisa, porque a gente já, como ele gosta bastante dessa questão dos jovens, então a gente falou de orientação vocacional,
de prevenção para dependência química, e ele lá anotando super entretido, super empolgado. Então vocês também que estão assistindo, vocês também podem colocar aqui embaixo o que vocês sugerem, o que vocês acham, porque aí vai facilitar, né, cada vez mais a nossa entender a intenção e a necessidade, né, de cada um, porque às vezes a gente acha que é uma coisa, mas pode ser algo diferente disso, e te ajudar. Eu me distraí porque caiu um quadro ali atrás, aí eu perdi o foco e eu tenho TDAH. Eu ouvi um barulho, eu vou até olhar pra trás para ver se... Aí eu vi levantar pra trás. Enfim. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Caiu um negócio. Agora não vai cair. Você estava falando dos comentários, se alguém quiser deixar coloca aí nos sugestões. comentários, sugestões. Sim, porque eu sugeri algumas, mas de repente... Sim, eu falo que melhor do que ser um bom orador, que não é o meu caso, mas que é um parlamentar aí que tem habilidade com as palavras, eu entendo que o melhor é aquele que sabe ouvir. As pessoas falam, mas Eduardo, você não ouve e tal. Muito pelo contrário. Eu falo bastante, eu tenho aí um pouco, assim, uma comunicação um pouco mais avançada, mas é importante nós ouvirmos o que a população tem a nos dizer. Porque a gente está representando 900 mil pessoas. Eu sou um dos 28 que representa 900 mil pessoas aqui na cidade. Sim. Então, assim, até me orgulha dizer isso, que diante de uma eleição dificilmente disputada, a gente ter a possibilidade de estar ali como representante da população. Então, minhas portas, a porta do gabinete, elas sempre estará escancarada para todos que quiserem conversar comigo, pelas minhas redes sociais, pelo gabinete, todos os canais de comunicação, porque a gente precisa ouvir as pessoas. Sim. E aí, consequentemente, uma ideia faz com que a gente propague isso e torne algo muito maior aí para todos nós, e pode servir aí para o bem da população de modo geral. Sim, e isso é muito bacana, porque quando eu cheguei lá, eu cheguei crua totalmente, né? Agora que eu tô começando a ter um pouquinho de noção. Mas eu falei, como é que funciona esse negócio? Qualquer um chega aqui, bate na porta e pode falar com você? Qualquer um pode chegar. Sim, eu falei, é a casa do povo. Não sabia disso. Se eu soubesse, eu tinha ido antes. Você sabia que tinha uma Câmara? Não, também não. Também não. Você sabia que eu era vereador? Então, eu ia contar isso aqui. Eu descobri no dia que eu tava indo lá conversar com você. Que beleza, hein? Então você não voltou ainda? Não. Tá tudo bem. Não, mas tá tudo bem, mas assim, eu não vou falar desses negócios, mas assim, eu já falei pra você, eu pego a cola do meu pai e o que ele falou eu vou fazendo. Hoje? É isso que eu faço. E muita gente faz, viu? Eu sei. Porque a minha família, eu sei que é assim, pega e fala assim, você já foi votar? Tá aqui, os nomes. E vai. E eu nem vou falar o que eu fiz também na última eleição, porque vai ficar chato. Hoje eu estava no gabinete conversando com a minha assessoria e, inclusive, estava uma funcionária da Câmara que estava organizando a parte da máquina do café, e a gente estava conversando a respeito justamente sobre essa questão do voto. Como era antigamente e como a tendência está para hoje em dia. Antigamente eram os nossos pais que influenciavam em quem nós votaríamos. Hoje é o contrário. Hoje o pai não tem tanta influência assim no voto do filho, porque o filho, o jovem aí de 16, 17, 18, 20 anos, ele já sabe o caminho que ele entende como mais positivo para a cidade, para o país, e é o inverso que está acontecendo. É o jovem que está conversando e possivelmente influenciando o pai, o avô, a ir em outro caminho na questão da consciência política. É isso que, de alguma forma, eu tento mostrar na Câmara Jovem. Eu falo, quando vocês se tornarem eleitores, vocês vão ter um leque de candidatos aqui para escolher. Então vocês têm que analisar a todos aqueles que são candidatos. Eu digo porque não sei se me recandidatarei, mas se assim eu fizer, terá o Eduardo, terá o fulano, o ciclano, o beltrano, e tem que analisar todo mundo. Então eu escolho o candidato A, vota no candidato A. Ele ganha a eleição?
Então, assim, vamos ver se ele está cumprindo aí com o que ele se dispôs quando ele veio conversar, quando ele veio se apresentar. É importante fazer isso, né? Será que o Eduardo, que agora está exercendo o mandato eletivo, ele está conseguindo cumprir aí com as intenções que ele, de alguma maneira, aí propagou durante a campanha? Então, tudo isso tem de ser julgado. E o Câmara Jovem, ele traz justamente esses porquês e a forma que se faz isso. Senão... eu ia falar isso, o Câmara Jovem está justamente aí para poder ensinar. Exatamente. É um nível de educação. Exatamente. É um nível de educação. Então a gente traz aí a aproximação do jovem com a política como nível de uma educação, até mesmo de base, para que eles possam escolher os seus representantes vivenciando um dia de vereador. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Ai, vamos lá. Qual é a função do vereador? Não faço a menor ideia. Ele pergunta isso porque ele sabia a minha resposta. Eu não tenho nenhum problema em falar a verdade. Não sei. Então, não faço ideia. É por este caminho que a gente quer seguir. É mostrar para o jovem, mostrar para o adulto, inclusive. Se eu pergunto para algum adulto, muitos deles não conseguem responder. Se você vai resolver os problemas da cidade. Tá, eu posso aproximar os problemas da cidade de quem vai resolver e cobrar a resolução. Agora, eu não tenho autonomia para resolver um problema de vazamento de água na sua rua. Isso daí quem faz é uma terceirizada, é a Sabesp. Eu posso aproximar da Sabesp o problema para que eles possam resolver. Eu sou um canal de comunicação por um meio de função atípica. A função típica do vereador... Já começou com essas palavras. Típica e típica é simples. Não, mas para muita gente que está assistindo não é simples. Mas aí vai ter que estudar, vai ter que pesquisar. Vai ter que pesquisar porque é aquilo, a função típica é o quê? É legislar. Quando a gente está falando do quê? A gente está falando de duas leis aqui que foram projetos que eu apresentei e que se tornaram leis. Então a gente está ali para quê? Para legislar, votar as leis, os projetos de leis, debater e ver quais leis serão eficientes para a organização da nossa cidade. Essa é uma função típica do vereador. Uma função típica adicionada a essa é o que? É fiscalizar os atos do chefe do executivo, que é o prefeito. Então, assim, essa dinâmica que eu tento construir e mostrar para o jovem. E o que é um prefeito? O que faz? Não, pelo amor de Deus, Carol, isso daí... Não, gente, eu não gosto de política, eu vou mentir aqui. Não precisa gostar de política. Também não entendo, o pai não fica bravo comigo, precisa ele vai me matar, entender, né? Essa parte não pode ser cortada, tem que ser mostrada. Não vai ser cortada, vai ficar direto, todo o quadro caindo. Agora que eu tô vendo que eu tô, peraí, muito pra trás, deixa eu ir mais pra frente. Então, não vai ser cortada não, eu não tenho... que me julguem, mas é a real. Eu não assisto televisão, eu não gosto de TV. Eu tenho 3 TVs na minha casa e não assisto nada. Não tá nem ligado na tomada. Não, na tomada tá, mas aquele que é o básico lá, que tem o 4, 5, que tinha o 4 e 5 na TV, que agora não é mais, eu acho, né? A antena. O cabo da antena. O cabo da antena. Nem isso tá ligado, juro por Deus, não tá ligado. Então eu vejo YouTube, Netflix, podcast, é isso que eu vejo. Você é uma intelectual, você leio estuda. Livro, eu estudo, eu não vejo, eu fico alienada, meus pais ficam bravos comigo, eles falam assim, não pode, vira e mexe, eu viajo pra fora, eles falam assim, mas você tá vendo que tá tendo uma guerra não sei aonde, que tá tendo não sei o que lá. Uma vez teve uma época que teve eu não sei qual foi o acidente aí, um evento que teve. Não foi as Torres Gêmeas, não. Não. Isso eu lembro. Isso eu vi. Nessa época eu via, porque nessa época eu ainda assistia televisão. Foi um evento de policiais que estavam matando os policiais. Tava uma situação muito séria. Eles estavam matando um monte de gente, inclusive os policiais. Aí eu peguei e falei assim, mãe, eu vou lá não sei aonde. Ela falou assim, você tá ficando louca? Como assim você vai lá não sei aonde? Tá um perigo aí fora, tá assim. Então é muito engraçado porque como eu moro sozinha, ela às vezes tá acontecendo alguma coisa, ela me liga pra falar, olha, deixa eu te falar uma coisa, tá acontecendo isso. Ela te ligou agora e falou, você não tá no litoral norte não, né? Tipo isso. Não, mas isso eu vi porque na academia tem a televisão, aí eu vi pela academia. Olha que situação. Ou quando algum paciente fala pra mim,
alguma coisa, tá preocupado com tal coisa, aí vem compartilhar, fica, é mesmo, não sei de nada. Então, assim, né, é o meu jeito de ser, mas eu agora caiu definitivamente o quadro. Ou foi um barulho X? Não foi? Tá lá, em pé? Tudo bem. Então, o que acontece? Cada um tem um jeito de ser, mas eu agora tenho vontade de entender um pouquinho melhor sobre isso. Sim. Porque eu sei que é feio você pegar e falar assim, mas o Brasil tá do jeito que tá. Culpa de quem? De pessoas como eu, que não, de repente, estão olhando o que deveria estar fazendo. Pelo menos assim, eu vou votar em alguém, né? Não me matem, gente. Mas eu sou alienada mesmo a essas coisas e não gosto mesmo. Falando do vereador. O que eu vou fazer? Eu vou falar a verdade. Não, tá certo. Não gosto de política, Não tem problema não gostar de política. Eu acho que eu não sou a única. Deve ter muita gente que gosta muito. Você não queria entrar no tema de política, mas a gente está falando mais de política do que qualquer outra coisa. Pois é. Só mais uma informação e a gente já volta para a programação normal. Senão não vai dar certo. Sabia que 1/3 da população dos eleitores, eles não escolhem candidatos? Então, porque se cansam. Porque não acreditam, Sim. porque tem outra coisa mais importante para fazer e porque falam que não vai mudar nada do jeito que está. E é essa descrença que a classe política tem que faz com que a gente viva uma situação que hoje nós estamos vivendo. Sim, não, tá certo. E aí a gente volta no Câmara Jovem. Se eu tivesse, de repente, aprendido isso lá atrás, talvez fosse diferente. Eu acredito que sim. Participar de um projeto, ter feito as coisas de uma forma diferente e tudo mais. Eu acho que seria legal. Da mesma forma que a educação financeira é muito importante também, e que eu não tive. Né? Por exemplo, olha, você vai pegar isso daqui, você vai fazer assim, você vai investir nisso, você vai fazer aquilo. Um monte de gente não sabe como que funciona isso. Sim. E várias outras coisas também que a gente já falou, da questão emocional, de como lidar com tudo isso. Então, eu assim, fico muito feliz de saber que está acontecendo tudo isso. E queria te perguntar também do TDAH, quando eu vi lá a postagem, muita gente ficou feliz, né? Muita gente mandou mensagem. Como que foi isso? Os comentários, as manifestações do pessoal? Comentários muito positivos, porque é aquilo, hoje eu recebi uma pessoa no meu gabinete e quando eu comentei a respeito dessa questão do TDAH, ela falou assim, meu filho tem TDAH. Então assim, a gente está olhando para pessoas que até então eram invisíveis. Então assim, você tinha uma criança com um diagnóstico, talvez tardio, bem possível que tardio, uma família que às vezes entrava em debates, em brigas, porque ele é preguiçoso, ele é bagunceiro, não para quieto, ele não consegue aprender nada, aí já dá o adjetivo que tem que dar, vai diminuindo a criança, isso vai gerando constrangimento na criança, e a partir do momento que a gente aprovou essas leis, pais, professores, profissionais aí de um âmbito geral vieram me parabenizar por dar voz, por olhar para esta causa. Eu não gosto de me rotular como eu sou o vereador da causa X ou Y. A gente está aqui para olhar para a coletividade de um modo geral. Eu não quero ser rotulado de que faço isso ou que eu faço aquilo. Mas a gente, a partir do momento que entende que existe uma deficiência, inclusive do Estado, como que a gente pode fazer para melhorar? Sim. Eu tenho um limite um pouco reduzido diante a questão municipal. Quando a gente trata sobre as questões aí educacionais, quem determina como vai ser a grade, como que vai ser dita as regras do jogo, a gente está falando no aspecto federal e estadual. Então, se a gente quiser colocar, implementar uma grade, uma matéria aqui de educação financeira, eu não tenho essa possibilidade. Agora, se vier de Brasília, aí sim, aí as coisas elas podem acontecer. E teve situação que a gente já está sabendo aí que bloquearam uma situação envolvendo aí a parte educacional que você não entende que não é necessário. Então assim, aí é o que? São níveis de representações diferentes. Você pode ir até aqui.
Exatamente. Então, assim, eu também entendo que a educação financeira é algo primordial na vida do ser humano. Para você entender que, e aí é básico, se você ganha 10 e gasta 11, você está perdido num determinado momento. Sim. Você não vai conseguir crédito. Enfim, então... Mas tem gente que nem isso tem conscientização, né? Tem gente que nem isso tem, dependendo de como é a estrutura dele. É a consequência, porque a gente vive numa... Acho que vai conseguir. A gente vive numa sociedade onde a gente convive muito tempo com os nossos pais. Então, até que a gente saia de casa, vá morar sozinho, constitua uma família através do casamento ou de uma relação de companheirismo, a gente convive com os nossos pais. Então, qualquer problema, a gente tem a quem se socorrer. Não são todos os pais, não são todas as famílias que têm uma estrutura financeira positiva. Mas o adolescente, o jovem, ele pode perceber e pegar o exemplo tanto do lado ruim quanto do lado positivo. E aí vai muito do particular, de você domina desse assunto, do que? De nós nos descobrirmos quem nós somos. O que a gente deve fazer? Quais são as nossas fragilidades, os nossos medos? Quais são os desafios que nós temos de enfrentar? Eu enfrentei um desafio, até falando um pouquinho sobre mim, acho que você quer. Que assim, eu não tinha, assim, eu morria de medo de falar em público. Eu não gostava, eu tinha pavor. Chegava na época de apresentar trabalho na faculdade, você vai ter que apresentar, o teu grupo vai ter que apresentar. Eu, se pudesse não ir na faculdade nesse período, eu não ia, porque eu não gostava de falar em público. Eu tinha, assim, pavor total. Até que eu fui fazer a minha especialização. Eu sou especialista em Direito Constitucional e Político. E quando eu entrei na sala de aula e tive que me apresentar, eu já fiquei com vergonha. Eu era muito jovem na época, tinha acabado de sair da faculdade, passar no exame da OAB. Aí eu me apresentei e os outros que estavam se apresentando eram desembargadores, juízes, delegados, funcionários públicos que trabalhavam no Tribunal Regional Eleitoral. Eu falei, nossa, quem sou eu perto desse povo? E aí, nesse mesmo dia, já saí com um monte de trabalho que teria que fazer o seminário, consequentemente, apresentar para essas pessoas. Ou seja, eu seria julgado por elas e avaliado pelo professor. E isso é assustador. E aquilo, na minha cabeça, eu voltei, vi o trajeto de São Paulo para São Bernardo e falei... E agora? E agora? Vou parar? Ou vou enfrentar? E aquele momento, claro, aí já vai uma certa maturidade. E ele ia falar isso agora. Aquele tá momento... Com quantos anos? Eu tô com 40. Não, naquela época. Naquela época eu tava com, acho que 22, 23. Já tava um pouquinho... Muito molecote. Criança era muito mais difícil, né? Muito Você falar, mais como que eu vou difícil. falar lá, porque o cara faz bullying pra mim, né? Exatamente. Então, assim, aquilo ali eu falei, não, eu preciso me encorajar para eu, sabe, desbravar e conseguir quebrar essa barreira dentro de mim. E consegui. E foi a partir daquele momento que eu comecei a construir até mesmo melhorias na minha profissão. Porque aí você vai para uma audiência, você tem que debater. Não tem jeito. Juiz, o promotor, o advogado da outra parte, que de alguma forma a gente vai entrar em debate, são as testemunhas que a gente tem que ouvir. Então a oralidade, a comunicação para o advogado, ela é uma ferramenta assim, muito importante. Então aquele que não consegue desenvolver isso, ele está afadado a ter que percorrer um outro caminho que aí pode ser que ele tenha um pouco de dificuldade em evoluir na carreira. Sim. Então, esse aspecto, e muitas vezes eu tenho certeza que essas pessoas elas vêm se tratar para tirar esses medos de dentro dela. Sim. Então, são desafios que a gente tem de percorrer em um determinado momento da vida. E esse ponto onde a sociedade, quando ela começar a se entender, as pessoas começarem a se reconhecer, e é muito difícil cada ponto, porque a gente hoje tem uma condição de vida que a maioria da nossa sociedade não tem. Então, como que a gente pode... A gente tem que ter a possibilidade de conseguir conversar com todos os públicos. A gente está aqui conversando, esquece a parte política. É um advogado conversando com uma psicóloga. Esquece a parte de amizade. Mas quantas pessoas... que são de comunidade, que não têm voz, que elas não são ouvidas, que elas não são enxergadas, e o que a gente pode fazer por elas? Então a gente também tem que se sensibilizar por esse aspecto social. Sim, a gente tem que equalizar a sociedade para que a gente não viva o que hoje a gente está presenciando. Eu recebi um vídeo aí de meninos,
sei lá, de 9, de 10 anos, furtando uma farmácia. Sabe? E aí qual a consequência disso? Nenhuma. Porque a legislação, e a gente volta para a política, ela é falha. Então, a gente tem falhas na educação. Tem um artigo na Constituição, se não me engano, é o artigo 205 da Constituição, que ela fala que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. Então, a gente tem que compactuar com tudo isso. Então, a gente que tem uma família constituída, sólida, ou não, a gente tem que entender para poder direcionar. Da mesma forma, hoje eu estou como um representante do Estado, estou dentro do poder público, estou dentro do poder legislativo. Então, o que eu posso fazer para que essa educação, no âmbito que for, seja política, seja no aspecto de conscientização, o que a gente pode fazer para melhorar a vida da nossa sociedade? Então, a gente tem que entender o que a nossa sociedade necessita. Como que a gente faz isso? Observando e ouvindo. E fazendo com que as coisas elas possam acontecer da melhor forma possível. Muito top. Muito top. Fiquei muito feliz. Muito feliz de você estar aqui. Eu sei que a tua agenda está lotada. Você tem um monte de coisa para fazer. Tá me dispensando? Não tô. Se deixasse, eu ficava aqui muito tempo conversando com você para saber todas as coisas que eu não sei, né? Porque me despertou, mas me despertou por quê? Por conta do TDAH. Sim. Porque foi isso que eu olhei e falei, legal, isso aqui não interessa. Aí eu comecei a fazer tudo isso e eu acho muito bacana porque é o que eu falei pra você o dia que eu fui lá na Câmara. O que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu podia muito bem ficar quieta, falar pra você que eu não sabia, que você não era vereador e tudo mais, e podia também não falar nada aqui. Mas eu tô falando justamente porque eu acho que de repente pode ajudar algumas pessoas, né, a perceberem que as coisas podem ser diferentes, que a gente pode entender, estudar, perceber, saber o básico pelo menos de cada coisa, não precisa saber muito a fundo, mas de repente o básico, e parabenizar você por esse projeto, por estar olhando para isso. E eu quero estar super dentro de tanto do TDAH, dislexia, o que eu puder fazer para poder ajudar, você pode ter certeza que eu vou fazer com muito amor e carinho, porque eu também sou apaixonada por jovens, crianças, eu atendo tudo, adolescente, adulto, casal, mas eu gosto muito desse público jovem também. Sim. Eu acho incrível. E a gente se identifica, né, com eles, porque você fala assim, poxa, se eu soubesse disso naquela época, seria diferente, talvez eu seria diferente. São gerações, né? E o que a gente pode contribuir para essa geração? É isso que a gente, de alguma forma, tem que fazer, cada um dentro da sua função. Então, se hoje eu sou um representante, eu tenho que poder chegar no maior número de pessoas possível. Eu tenho que entrar no meio dessa coletividade para que, de alguma forma, essas pessoas elas possam observar no Eduardo alguém que os representa. Então, é isso que, de alguma maneira, a gente vem construindo, se colocar à disposição para que as coisas elas possam acontecer e que, de alguma maneira, a gente sempre esteja motivado e encorajado em fazer o bem para toda a população de São Bernardo do Campo. Top. E me diz uma coisa, tem mais alguma coisa que eu não te perguntei, importante, referente ao tema de TDAH, dislexia, esse projeto da Câmara Jovem, ou algo que você queira complementar que não esteja relacionado a isso que você acha importante? Eu acho que eu já falei até que demais. Então mas, não, eu poderia ficar aqui falando por muito mais tempo. Aí, acho que foi uma entrevista, um bate-papo. Um bate-papo. Completo, onde a gente conseguiu se posicionar bastante aí do que é a Câmara Jovem, desses projetos envolvendo a dislexia, o TDAH, que nós iremos realizar alguns eventos no decorrer do ano. Esses eventos eles serão amplamente divulgados aí para que a gente consiga fazer com que a população receba a nossa mensagem. Sim. A Câmara Jovem, para aqueles que tiverem interesse, pode entrar em contato comigo, direto comigo. A própria escola, no caso? A própria escola. Então, assim, a gente tem 2 caminhos a seguir do Câmara Jovem. A divulgação perante as escolas particulares, somos nós que fazemos.
As escolas públicas, elas são regulamentadas e reguladas pela diretoria de ensino. Então, a gente não tem tanto acesso assim à escola estadual. Por quê? Por uma questão política. Porque eu imagino que eles... O que o Eduardo, o vereador, ele está vindo fazer aqui? O que é o Câmara Jovem? Será que ele quer falar alguma coisa sobre um determinado partido, uma linha identitária? Não é isso. Então a gente deixa que eles organizem o aspecto de divulgação. E aí, a gente, nos dias 22 e 24 de agosto, estaremos aí com as portas da Câmara aberta para receber 30 jovens do ensino fundamental 2, 30 jovens do ensino médio. E por que 30 e não 28? Porque a gente sempre deixa 2 como suplente, porque caso alguém falte, caso alguém chega naquele momento que é desafiador, você... Dá aquela dor de barriga. Exatamente, você imagina, como eu te falei, eu só fui quebrar essa barreira de falar em público, de me movimentar um pouco mais a partir do momento que eu já estava cursando uma pós-graduação. Eu nem imaginava, meu. Do que? Você era todo popular na escola? Eu não imaginava que você era assim, tímido de não conseguir. Não, mas uma coisa é você se expor, se posicionar. Eu entendo, mas eu tô falando, não imaginava. Sim. Não imaginava. Era popular na escola, agora você me deixa com vergonha. Não, mas era. Sim, mas eu sim. sabia que era você. Sim. A gente não era da mesma classe, você era num ano, uma turma na minha frente, acho né? que era isso. Então, eu também tinha esse medo de falar em público e tudo mais. Então, uma hora eu vou fazer um podcast para falar sobre isso, como que eu quebrei isso também. Mas se alguém me contasse que eu estaria fazendo podcast, fazendo dancinha no podcast, eu se não eu soubesse que tinha dancinha, você não vinha, sei, né? eu ia pensar um pouquinho mais. Porque ele não assistiu nenhum podcast meu. Assisti, mas eu não sabia que tinha que era condição a dancinha, mas tudo bem, Não, que vale, a gente paga o mico aí para poder passar a informação. Sabe por que a dancinha, entre aspas, é pra quebrar um pouco o gelo, sabe? Porque assim, eu tô com o aparelhinho da mesa de corte aqui, ó, eu posso apertar aqui e pronto, eu não preciso levantar, apertar o outro botão, vir andando até aqui e fazendo graça e rindo da cara do convidado, porque é muito engraçado porque cada um reage de um jeito e aí eu já começo já rindo. Então isso pra mim é leve, é gostoso. Mas se alguma pessoa pegar e falar assim, não vou fazer dancinha, não tem problema, ela vai ficar com aquela cara de séria e eu vou fazer a minha dancinha e tá tudo certo. O importante é entrar no clima também. O passo é rapidinho, 5 segundos, 6 segundos. Nem doeu, né? Nem doeu muito. Muito bom. Então é isso. E aí, como eu estava falando sobre a Câmara Jovem, esse desafio dos jovens de estarem ali, quando a gente fala em deixar 2 de suplente, e não é demérito nenhum, é justamente para que um estado aí de necessidade falte, o jovem fique muito ansioso e tenha um medo de subir na tribuna e falar lá para as 200 pessoas, discursar o projeto dela. Então a gente sempre deixa aí... São 200 pessoas? Então cada vez a gente está ampliando, né? Eu estou incentivando as escolas esse ano a levarem torcida, para que haja uma participação maior dos alunos, porque assim, as escolas elas mandam os professores, enviam os pais e mais uns 3, 4 colegas que construíram o projeto. A Câmara ela não fica lotada, mas eu estou incentivando para que outros compareçam. Por exemplo, um aluno do segundo ano A conseguiu aí ter o seu projeto aprovado, leva a turma toda do segundo ano A para que eles possam prestigiar o colega e perceber o quão positivo é participar do Câmara Jovem, porque assim, a gente fala muito sobre o sistema político do Brasil, então às vezes encoraja as pessoas a seguir uma carreira política, a entrar para o ramo do direito, fala assim, poxa, a gente fala do judiciário um pouco também, assim, poxa, eu já estava intencionado a seguir uma carreira jurídica, então assim, aqui é um caminho que eu me identifiquei, então de alguma forma a gente também, através do nosso exemplo, a gente pode de alguma maneira estar fazendo com que outros jovens eles tentem seguir aí o mesmo caminho. Não sei se a gente é espelho para alguém, mas de alguma maneira eu entendo que a gente tem uma posição muito legal, muito positivo, muito
importante tudo isso. Então, tá de parabéns e fiquei muito feliz quando vi a surpresa ali. Falei, vamos lá então entender mais sobre isso. Vou ficar cada vez mais por dentro e de repente vou lá na Câmara Jovem. Você está convocada, não é convidada. Para poder aprender junto com eles. Exatamente. Porque assim, eu... É um projeto muito legal. Você tem envolvimento aí com bastante jovem. Você pode falar do programa para alguém. Também, Posso até te deixar um manual aqui para os jovens que quiserem se interessar, se em algum momento você conseguir falar a respeito disso, mostrar para eles, para que eles possam conversar com o corpo de direção da escola, dos coordenadores. Assim, eu me interesso por isso, a escola será que poderia participar? É muito legal, é muito legal. Você vai estar lá em qualquer um desses 2 dias ou nos 2 dias, você vai ver o quanto que é positiva essa experiência aí para todos nós. Deve ser mais. Esquecemos de uma coisa. Qual é a coisa que a gente esqueceu? Você, né? No caso fui eu que esqueci. TDAH. Olha lá o que ele esqueceu. De convidar todos vocês para o nosso evento no dia 25 de março, a partir das 9 horas da manhã na Câmara Municipal, no plenarinho, onde a gente vai falar sobre TDAH, dislexia e trazer aí mais informações para todos aqueles que quiserem aprender um pouquinho mais sobre esses temas. Você falou horário? Às 9 horas. Você falou? Sim. Então, TDAH de novo, eu já não prestei atenção. Gente, será que tem mais gente assim como eu e como ele? Ele também tem. Ele acha que tem. Mas é isso. E você está me deixando preocupado. E é melhor a gente encerrar agora. Não, mas a gente faz uma dislexia, não. A gente faz uma avaliação neuro aqui com a psicóloga para você descobrir se tem. Ou ainda, eu tenho teste aqui para descobrir dislexia, não, mas eu tenho de TDAH. Deixa pra lá, a gente faz um outro. Não fecha a vez, só para falar que não tem diagnóstico. Se até agora eu convivi Você sobreviveu assim? Vamos em frente. Tá bom. Gente, obrigado.